Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal e como vocês podem ver, temos aqui o nosso amigo Ardian, que já é de casa mais uma vez, para falar sobre o casamento e religião aqui na Indonésia. É um assunto que algumas pessoas perguntaram já há um tempo atrás e também eu sempre tive curiosidade de saber como é feito aqui um casamento na Indonésia, assim, entre muçulmanos, muçulmanos, não muçulmanos e vice-versa. Então, nada melhor do que o nosso amigo Ardian para explicar e nós sabemos através dele de como funciona em casamento religião. Acho que vocês conseguem me perceber. Então, este é o vídeo de hoje. Para você que está a chegar agora, dê o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser sempre notificados com vídeos novos aqui do canal. E vamos ao vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é Adrian e eu vou falar um pouquinho sobre a religião e como se faz o casamento aqui na Indonésia. Primeiramente sobre a religião, aqui Indonésia é um país, para quem não sabe, Indonésia é um país majoritariamente muçulmano, então 80% mais de 80% da população são muçulmanos, mas também existem várias religiões, outras religiões aqui na Indonésia. E sim, varia muito. A Indonésia culturalmente é um país rico, culturalmente. Então, sim, varia muito de uma Religião. religião para outra religião. Dessa vez, vou falar principalmente sobre casamento muçulmano. Então, primeiramente, o costume, a tradição do casamento aqui na Indonésia varia de uma religião para uma religião. Por exemplo, o casamento cristão na Indonésia é aqui muito diferente do casamento muçulmano, por exemplo. Hum, Mas o casamento muçulmano normalmente é para composto por duas partes. Uma parte é o juramento, ah, digamos assim, e também a recepção, onde os convidados irão para para sala, para sala para festejar o casamento. Mas a primeira parte se chama Ijab Kabul, basicamente é um juramento, juramento ou tipo testemunha Desculpa, qual é o em nome? Jacabu? Ijab Kabul. E Jacabu, ok? Ijab Kabul, é. Ijab Kabul é um juramento entre a noiva, não, o noivo e o padre da noiva. Então, Uhum. basicamente, na Indonésia, o casamento é uma coisa entre, não é só sobre, apenas sobre duas pessoas, mas também duas famílias. Sim. Então, envolve muito as tradições sobre o casamento, envolve muito a as famílias, mas principalmente na religião muçulmana, o casamento, não, o matrimônio ou o casamento se composto por duas partes. A primeira parte é Ijab Kabul e a segunda parte é recepção do matrimônio, a festa, basicamente a festa. Mas a primeira parte, os convidados são muito limitados. Ou fora da Covid, Ok. ah, ah, e Antes. também antes da Covid, o Uhum. convidado da primeira parte só as famílias, normalmente só as famílias ou amigos Mais chegados. mais Mais perto, próximos, pertinho, amigos mais próximos, né? mais próximos, isso, mais próximos. E sim, na primeira parte, basicamente, tem juramento entre o padre da noiva e o noivo, consentimento dado pela família da noiva e testemunho. Assim. E depois Isso é casamento disso, muçulmano, certo? isso é casamento muçulmano. Mas não E acontece o mesmo no casamento cristão. no casamento cristão é basicamente a mesma coisa com o casamento
nos países ocidentais. Então, se acontece na igreja e tem que fazer, não sei, pronunciamento, né? Uhum. Tipo, Por assim, exemplo, em pronunciamento Angola, também. Uhum. ok. Por exemplo, em Angola, as mulheres antes de casar, os homens fazem alambamento. Alambamento é É. o. Uhum. Alambamento, já ouvi falar de alambamento, né? Sim, Alambamento é armamento. praticamente o casamento tradicional. Antes do casamento no civil, na igreja, o homem tem que fazer o pedido da noiva, quer dizer que é uma cerimônia entre as famílias Uhum. também, onde a família do noivo, nesse caso, traz alguns mantimentos, né, como grades de gasosa, vinhos, muita coisa assim. Aqui também acontece a mesma coisa, aqui na Indonésia. Aqui na Indonésia, Faz um pedido, normalmente, nesse caso, nesses dias, esse evento de lambamento, de pedido por noivo, acontece meses antes do casamento. Tipo, sim, para pedir, sim, acontece em Angola a mesma também. coisa. Uhum. Uhum. Mas também tem uma região na Indonésia, onde a noiva que faz o pedido para o Oh, noivo. Sim, a sociedade nessa região é sociedade matrilinear, se eu não me engano, matrilinear, sim, matrilinear. A família da noiva será aquela que propõe o ao noivo. noivo, sim. É. Eu conheço essa tradição só numa região. Não sei se existe a mesma tradição na outra região, mas sim, já que na Indonésia tem muitas regiões, então Sim, é sim, difícil de falar sobre a tradição do casamento nas todas as regiões na Indonésia. na Indonésia. Assim, mas dessas regiões existe esse tipo de Esse tipo tradição do de casamento. prática. E nesse caso, se for assim, um estrangeiro, né? O irmão Uhum. meu angolano vem aqui para a Indonésia, se apaixona por uma indonésia e essa mulher é Aham. muçulmana. Como é que é feito esse casamento Ah, entre um estrangeiro e uma muçulmana, nesse caso na Indonésia? Uma Indonésia mesmo. bom, basicamente, na religião do islamismo, Hum. não é permitido de se casar com uma Pessoas pessoa diferentes. da religião diferente. Então, se uma mulher muçulmana quer se casar com um não muçulmano, por exemplo, Sim, esse não muçulmano tem que se converter ao islamismo, ou a mulher muçulmana tem que se converter à religião do o cristianismo, homem. por exemplo. Sim. Oh, Mas, sim, normalmente a maioria dos estrangeiros fazem assim, se converter ao islamismo e se casar ah, com a mulher muçulmana muçulmana. ou homem muçulmano. E sim, eu conheço muitos exemplos desse tipo de conversão, o estrangeiro que se convertem Se converte, sim, sim. ao se converte ao Uhum. islamismo para poder se casar. E também eu conheço dois, não conheço pessoalmente, mas eu vi os stories dele no YouTube, por exemplo, dois brasileiros que se casam com um indonésio, com um indonésio Hum. aqui, dois Dois casais, casais, nesse caso. dois casais. Dois homens brasileiros que vieram aqui e casaram-se com muçulmanas, nesse caso. Sim, isso, isso. Uau! E nesse caso, Adriana, você que é muçulmano, né? Você é indonésio, da Uhum. religião muçulmana, já que você é um homem viajado, suponhamos que tu vais para Angola e te apaixonas por uma mulher angolana, queres casar com esta mulher e você é muçulmano, o que que acontece? Isso não é pecado na vossa religião? Basicamente, ah, a religião é uma outra coisa. Bom, por exemplo, eu estou apaixonado Uhum, pela personalidade, pela aparência, por exemplo. ok. Uma religião é uma outra coisa. Mas se eu, por exemplo, basicamente eu não.
me importa com nacionalidade, se eu estou Sim. apaixonado Pela personalidade da por pessoa alguém, e pela tudo mais. personalidade, numa mulher, por exemplo, eu me casaria. Então, praticamente, essa é a primeira parte. Tem mais alguma coisa a Uhum, acrescentar quanto a outra religião, outra parte do uhum. casamento? E outra parte a gente chama recepção, ou recepci, ou recepção, dizendo recepção, basicamente é para convidar muitas pessoas e normalmente a gente Desculpa. convida. Outra parte do casamento, quer dizer, primeiro tem um jacabu, né? Jacabu, é isso? Uhum, Que é a, Jacabu, ok, entre o padrinho e a noiva. E depois tem a segunda parte, que é a recepção, nesse mesmo casamento. recepção, recepção Ok? Como dos é que funciona? convidados. Uhum. E normalmente acontece, bom, normalmente a maioria dos casamentos que eu já Uhum. frequentei é um verbo Frequenta. para casamento, ok, que eu visitei Casamento, um você casamento, já participou, digamos assim. Participa participei, do ok, casamento. participei, Uhum. que eu participei. A Uhum. maioria dos casamentos, o ijab kabul acontece na manhã, pela manhã, e pela tarde acontece essa segunda parte, que se chama recepção. E sim, na recepção, normalmente a gente também almoça, almoça, Sim, almoço. almoça com Uhum. os melhores pratos que as famílias dos noivos podem Oferecer. servir, oferecer. E sim, isso, normalmente os comidas são muito boas. E sim, e tem centenas de convidados, não só, tipo, o amigo na escola, na universidade, Quer dizer, é no uma festa mesmo trabalho, grande para todo mundo que os no noivos mesmo conhecem. dia, Esse normalmente no mesmo dia. Uhum. ok. Então, quer dizer, o jacabu, né? O jacabu que tu disseste é pela manhã É pela manhã, sim. e à tarde é esse casamento aí onde, quer dizer, é já a Recepção. recepção, que as pessoas Uhum. comem, bebem. Uhum. E Sim, não tem o isso. casamento civil? Não tem um casamento civil? Onde os Casamento noivos civil. assinam. Sim, um casamento civil onde os noivos assinam Ok. os. E esse, Como é que se chama? o mesmo tempo, a mesma hora com o dia acabou. Então, Ah, a sim. gente assina, e, tipo, se chama, não sei se angoleses têm o livro do casamento, aqui na Sim, Nigeria tem. existe o livro do Tem. casamento. É mesmo casamento civil. Ah, quer dizer, casamento civil Uhum, você chama então uhum. praticamente de jacabu. Jacabu. E já acabou, e já Ah, acabou. então posso dizer que jacabu é casamento civil indonésio. Só mudar o nome. Civil Porque é também. lá onde tem o Uhum, livro que os noivos assinam, né? Que os uhum. padrinhos Que também assina. assinam. Mas Ok. também uma tradição muçulmana, o hijab kabul é mais importante na religião muçulmana. Na religião muçulmana, o hijab kabul é muito importante. Não tem hijab kabul, não existe o casamento. Casamento. Uhum, Ok. Ok, então nesse caso, depois da recepção, né, que é já os comes e bebes, não tem um uhum. na igreja? Pois tem a igreja. Eu como. Na igreja, só os cristãos. Nós, os muçulmanos, fazem. Os muçulmanos fazem esse tipo de festa, não necessariamente na mesquita. Mesquita é um lugar do culto do muçulmano, Sim. e não necessariamente na mesquita, mas pode ser na sala de convention hall, não sei como dizer, mas na sala grande. Não precisamente uma mesquita, mas normalmente o Ijab Kabul acontece na mesquita. Quer dizer, depois de acabu, aí vão logo para a recepção. Não tem aquela de a noiva entrar na igreja com véu tapada, Não, com coisa. Ah, é? não, não. Hum. Em Angola, por exemplo, nós casamos assim: o homem faz o pedido meses Uhum. antes, ou meses antes, ou no mesmo dia. Mas em Angola é diferente: tem o pedido, que é o casamento Uhum. tradicional, depois tem o casamento civil, né, onde os noivos vão assinar, que é mais ou menos parecido como o jacabu, que tu disseste. Ijab Kabul. Uhum. E depois tem, para quem também, atenção, que não são todas as famílias angolanas, há quem não se importa em fazer seu pedido e vai logo para a casa do marido. Mas eu que sou de uma Uhum. família cristã, eu e Irelma, eu casei assim, de manhã o pedido,
Depois a conservadora foi para lá, fizemos o jacabu, né, que é a assinatura e tudo Uhum. mais, os padrinhos ali. E à tardinha, depois a gente foi para a igreja, né, o casamento na igreja, casamento Uhum. religioso. E à noitinha fizemos, que é isso que você está a dizer, que é a recepção. Já bem, é um pouquinho diferente, tá Ok. vendo? É um Ah, pouquinho sim. diferente. Então, praticamente. Aqui a recepção que acontece pela noite não é normal. Normalmente é pela tarde. Ah, sério? Não, Uhum. angolanos, aquilo é mesmo de noite, começa tipo lá para as 20, Ah, vai até dia seguinte, e depois tem a continuação do casamento, que aconteceu comigo. Eu casei num sábado, foram 3 cerimônias uhum. num dia, e no domingo Ok. tem a continuação, até a comida acabar, a bebida acabar. Em Angola é assim. Ah, então para vocês, quer dizer, praticamente à noite está todo mundo em casa, ninguém casa de noite, ninguém vai para a recepção de noite. Depende da região. Depende da Ah, sim, região. depende da Por exemplo, região, pois. tem Uhum, a província aqui eu tem muitas culturas que eu ainda uhum, não conheço e pois. talvez tenha algumas culturas onde o Poder, casamento pode durar 7 dias, por exemplo. Eh, sim, depende da cultura, depende da depende da cultura. cultura. Então, nesse caso, vocês muçulmanos, é mais ou menos isso que você explicou aqui. O vosso funciona assim. De manhã, o Sim, sim. jacabu, à tardinha, a recepção, todo Isso, mundo para isso. casa. Ah, é Uhum. bem um pouquinho diferente. Muito. Ah, bom saber. Na segunda parte, que é recepção, e Sim. o noivo e a noiva normalmente usam roupas tradicionais. Depende da região, e varia muito. Roupas E sim, tradicionais que vocês roupas daqui, tipo esse batik é o baik. Como é que são sim, essas batik roupas? também, mas mais elaborado do que o seu batik. Batik é bem simples, algo mais com coroa, com, não sei, com Muitos muitas brilhos. coisas douradas. Na verdade, a gente falou mesmo mais do casamento muçulmano, porque o Ardian, nosso amigo Ardian, ele é muçulmano e ele conhece mais da religião muçulmana. Obviamente que, como já falamos em outros vídeos, existem Uhum, várias religiões aqui da Indonésia, então não seria bem o Ardian a pessoa certa para falar de como, por exemplo, é um casamento budista, apesar. E também foi bom ele trazer aqui esse assunto, porque, na verdade, como eu já disse no princípio, a maioria do povo aqui é muçulmano, então o Ardian falou um pouquinho do casamento muçulmano. Então, basicamente é isso, Irelma, que eu queria falar sobre esse assunto, sobre o casamento, sobretudo na religião muçulmana. E sim, foi Acabou. isso que. Tá bom. Muito obrigada, Ardian. Muito obrigada. Eu vou sempre agradecer a Exato. ti. Muito obrigada pelo teu contributo aqui no canal, que Uhum, não só para os nossos amigos inscritos, mas também para mim, que estou a aprender um pouquinho mais sobre a Indonésia e saber um pouquinho que, afinal, o vosso casamento praticamente está dividido em duas partes, nesse caso, casamento uhum. muçulmano. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, não entendeu algo no vídeo, deixem nos comentários que eu vou ler todos os comentários, vou responder. E se eu não puder responder, então a gente fará uma segunda parte sobre este assunto com o nosso amigo Ardian, que está sempre disponível aqui para o canal. Muito obrigada, Ardian. Fica bem. Muito obrigada. Nada. Valeu mesmo. Um prazer. Pessoal, obrigada. Este foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, aprendendo também um pouquinho mais sobre a Indonésia. Dê aí o teu like, compartilha este vídeo com mais pessoas para saberem também um pouquinho mais sobre outras culturas, que é muito interessante. Obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau, Tchau, tchau. tchau!